Oi, Catamiris Desenhando Sonhos e sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Deu Match? A vítima dessa edição, a primeira de 2024, é a senhorita Milena Enevoada. Enevoada é o sobrenome, assim, não tem ela que fique feliz que eu não tô chamando só de Enevoada. A Milena é uma criadora que agora tá mais no Instagram, mas ela tem canal aqui no YouTube também. Inclusive, ela tava ensaiando um comeback aí pra esse ano, que se ela foi esperta, ela já postou esse comeback e tá disponível no canal dela no momento em que esse vídeo saiu. Mas não sei se ela fez essa conexão. Eu conheço a Milena aí há muitos anos, acompanho o trabalho dela há muitos anos também. Milena foi colunista do Omelete, era apresentadora do Papel Pop News na Dia TV, é muito leitora de mangás, assiste muitos animes, também é uma leitora de fantasia. E aí eu pude montar uma tibiara aqui bastante interessante, com livros que alguns estavam na minha estante parados há um tempo, outros eu tinha bastante interesse de ler, e eu fiquei bastante feliz com o resultado final dessa tibiara. E eu vou mostrar pra vocês agora as minhas escolhas aí pra esse Deu Match. O primeiro livro que eu escolhi é um livro que ele tá na minha estante há muitos anos. Deixa eu ver quando é que ele foi lançado. 2018, talvez? Não, 2019. Então ele tá na minha estante desde 2019. Eu tentei emplacar esse livro em leitura coletiva do meu Catarse inúmeras vezes. Ele sempre falhou. O livro Viajante, ele sempre falhou. E eu deixei ele ali porque eu falei, não, eu vou ler esse livro. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu gostei muito do primeiro livro da autora que eu li. Não permitir essa leitura até esse momento. Eu acho que era porque tava esperando eu match aqui com a Milena. E eu estou falando de Na Hora da Virada, da Indie Thomas. Eu gostei muito de O Ódio que Você Semeia. Então acho que essa vai ser uma oportunidade perfeita pra fazer essa leitura e finalmente desencalhar esse livro da minha estante que está parado aí. A gente tá em 2024, 5 anos. Ah, bacana, né? Se eu não me engano, tem uma adaptação também. Eu, até hoje, acho que não assisti a adaptação de O Ódio que Você Semeia. Então, de repente, eu vou aproveitar e vou fazer isso também pra esse Deu Match. A minha segunda escolha pra cá é um livro que eu não sei a sinopse dele, mas é um livro que lá fora ele fez bastante sucesso. Quando ele chegou aqui no Brasil, eu achei um pouco mais tímido a repercussão dele. Mas é um livro que eu tenho bastante curiosidade de ler, porque é de uma autora que é super bem comentada, que tem vários livros legais. Esse vai ser meu primeiro contato também com a autora, apesar de eu ter outros livros dela na minha estante. Esse é o único livro que eu não tenho dessa tibiara. Esse é o único livro que eu não tenho físico da minha tibiara. Então, ou eu vou comprar o e-book, ou eu vou ouvir o audiobook. E eu estou falando de Adulta, da Tiffany D. Jackson. Eu tenho dela aqui Fumaça Branca. Eu achei que eu ia conseguir ler Fumaça Branca ano passado, eu acabei não conseguindo. Milena amou esse livro, tá? Todos esses livros são 5 estrelas favoritos dela. Eu não tenho certeza do quão adulto é esse livro, ou se é no momento de transição. Como eu falei pra vocês, eu não sei a sinopse, vamos descobrir juntos esse vídeo aqui. As minhas próximas escolhas são 2 fantasias, porque não poderia faltar, não é mesmo? A primeira delas é A Ruína de um Reino, da Alexandra Cristo. Eu fiquei surpresa quando eu vi esse livro nas indicações, nos favoritos da Milena e também na lista de melhores do ano dela. Esse livro também teve um lançamento bem tímido por aqui, apesar de eu ter ouvido falar bastante dele na gringa também. Será que é uma romantasia? Sobre releituras de contos de fadas, é 880 pra mim. Às vezes dá muito certo, às vezes não dá nada certo. O fato de falar que é uma releitura sombria, acho que coloca mais pra um lado promissor, mas vamos ver. E o último é um livro que eu acho que é uma duologia, mas não tenho certeza. Eu sei que o segundo livro já foi lançado, mas pode ser que tenha um terceiro. Também tá aqui na minha estante, acho que desde 2021, esse? Deixa eu ter certeza que isso, 2021. E é O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. Também é um outro livro que se passa na água. Eu não sei se este tem a ver com A Pequena Sereia ou se é só uma coincidência de cenários. E aqui fala que na água existem muitas coisas que a humanidade não conhece. Quando se retira as escamas do oceano, nunca se sabe o que vai encontrar. Eu ando numa vibe que eu gosto de livros que se passam na água, mas com piratas, navios, barcos, do que talvez numa vibe mais sereística, que é o que me parece o caso aqui desses 2 livros. Mas aparentemente é uma vibe da Milena. E descobriremos. É um livro curtinho, tá, gente? Ele tem, o quê? 350 páginas por aí? 360 páginas. E eu acho que vai ser uma leitura rapidinha. E como vocês sabem, ou não sabem, caso essa seja a sua primeira vez aqui, a 5ª indicação vem direto da criadora. Então eu pedi para a Milena me indicar um livro. E como vocês viram aqui, tá faltando uma coisa, que é mangá. Então a indicação certeira da Milena é um mangá. E não é qualquer mangá não, tá? É um puta de um mangá. Mas eu vou deixar ela contar pra vocês o que ela escolheu pra mim. Olá, pessoas! Eu sou a Milena do Enevoada. Eu sou produtora de conteúdo, falo sobre cultura pop, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, quanto lá no TikTok. O YouTube também parado, mas vai voltar. E estou muito assim, me sentindo chique, entendeu? Pro Deu Match. E a questão é o seguinte:
Tamires não lê mangá. Aí eu fui lá e indiquei o que pra ela? Um mangá. E veio esse aqui, o Uzumaki. Pra quem não sabe, né, pra quem não me acompanha, ou pra quem já me acompanha sabe que eu sou completamente obcecada pelo Junji Ito. Eu tenho vídeos especiais sobre Junji Ito no meu canal e óbvio que eu fui indicar um Uzumaki pra Tami ler, né? Um Junji Ito, uma desgraceira. Eu não sei o que ela vai achar dessa leitura. Eu podia ter indicado outra coisa pra ela começar Junji Ito, mas como tá vindo uma adaptação aí também de um Uzumaki que promete sair esse ano de 2024, eu falei, por que não? E eu sei que não é uma obra barata, Tamires, me perdoe, mas eu queria muito que você lesse, que você falasse pro seu público pra alcançar mais pessoas também. Eu tenho essa edição de Uzumaki aqui e tenho essa aqui também, que foi a que eu li, porque quando eu fui ler, tava começando minha coleção de Junji Ito, não tinha essa edição em português de Uzumaki, tava esgotado pela Devir, e agora eles fizeram outra tiragem, aí eu comprei. Mas basicamente aqui a gente vai acompanhar uma cidade do interior do Japão que foi amaldiçoada por espirais. Dentro disso tem contos, né, contos curtos na mesma história, então é uma história contínua, não pulem, leia tudo na ordem cronológica. O que eu mais gosto dessa história aqui é como o Junji Ito fala de formas de controle pelo espiral. Então o Uzumaki é uma das histórias mais aclamadas do Junji Ito, se não a mais aclamada dele. Ele é considerado aí o mestre do terror. Eu espero muito que a Tami goste. Se ela não gostou, eu sinto muito por ela, mas isso aqui é tudo pra mim. Eu tô muito ansiosa pra ver a reação dela lendo Uzumaki, principalmente por conta dos quadros, por conta dessa estratégia do Junji Ito, da próxima página que você não sabe o que esperar. Então essa é a minha indicação certeira. Eu espero muito, Tami, que você tenha gostado, entendeu? Ai, e eu esqueci de gravar o encerramento, mas muito obrigada, Tami, pelo convite! Amei! Olha, eu espero que esse The Match dê muito bom, tá? Porque eu tive que tirar um empréstimo no banco pra comprar esse mangá que eu não tinha na minha estante. Olha o tamanho disso. Sério mesmo. Milena, tudo bem? Como é que você tá, querida? Eu tenho outras coisas dele na minha estante, mas vamos atacar esse senhor mangá aqui e descobrir o que acontece, tá? Eu tô curiosa, espero que seja bom pra valer o investimento. E essa aqui, portanto, com a edição de adulta, é a minha TBR. Agora, se você não está familiarizado com este quadro, a gente vai entrar na parte de vlog, ou seja, eu vou começar a ler esses livros e vou trazer pra vocês as minhas impressões sobre cada um deles. No final do vídeo, a gente tem um termômetro de compatibilidade, onde eu vou atribuir uma nota de 0 a 2, sendo 2 apenas se for 5 estrelas, e vamos ver no final onde vai ficar o termômetro da Milena e também onde ela vai parar no ranking em comparação com os outros quantos? 15, 16 criadores que já participaram dessa dinâmica por aqui. Então, bora ver o que acontece. Vamos começar este seu match comigo arrumando meu cabelo enquanto a gente conversa sobre Na Hora da Virada. Como falei pra vocês já, tinha lido O Ódio que Você Semeia, e esse livro foi um livro muito importante pra mim, porque quando eu li esse livro, eu percebi que eu era uma pessoa extremamente ignorante em questões raciais, e eu tinha muitos preconceitos na minha cabeça, e coisas que a gente nem percebe que são preconceitos. E a verdade é que ninguém gosta de ser chamado de racista. Ninguém gosta. A gente, enquanto pessoa branca, a gente exibe vários comportamentos e vários pensamentos, às vezes, que estão enraizados na forma como a gente cresceu, ou na forma como a sociedade nos ensinou, e é nosso papel, acredito eu, se educar sobre essas coisas e mudar um pouco o nosso comportamento, e eu acho que isso sempre começa com a gente se educando. Então eu guardo no meu coraçãozinho esse livro como um ponto de virada, assim. E eu percebi que não bastava eu achar que eu era uma boa pessoa e que eu não era racista. Eu precisava reverter algumas coisas, alguns pensamentos e aprender um pouco mais sobre como as coisas realmente funcionam no mundo real, pra que eu não cometesse erros novamente e que eu não fosse injusta com ninguém e que, obviamente, eu também fosse uma pessoa melhor. Mas não, a gente não tá aqui pra falar sobre hoje que você semeia, a gente tá aqui pra conversar sobre Na Hora da Virada. Na Hora da Virada, a gente vai conhecer a Bri. A Bri, ela quer ser uma rapper famosa. O pai dela era rapper. Primeiramente, gente, eu não escuto nada de nadinha. Tá, nisso aí eu, infelizmente, não me eduquei. Eu peço perdão a todos. Não é o tipo de música que eu gosto. Eu acho muito rápido. Às vezes eu não entendo a letra e eu preciso entender a letra. Eu gosto de uma coisa mais calminha. Então, é isso. Mas eu sei que é um gênero musical que comumente está atrelado a retratar vivências e a também denunciar. Então, a Bri, ela tá nessa, ela tá passando por um momento bem difícil com a família dela. A mãe dela tá sóbria há algum tempo, eles estão sofrendo com dinheiro, e ela consegue uma vaga pra participar aqui de um duelo, outra pessoa, e os dois vão duelar, uma batalha, né, que eles chamam. E ela acredita que isso pode ajudar ela a deslanchar. E ela realmente vai muito bem.
Só que em paralelo com isso acontece uma outra coisa, que é o fato de que ela vai tentar entrar um dia na escola, e na escola dela tem detector de metais, tem vistoria, e um dos seguranças acaba sendo bastante agressivo com ela na vistoria. Inclusive essa palavra, agressivo, agressividade, é uma forma comumente de diminuir, né, tirar a razão das pessoas. E no contexto de uma pessoa preta, eu acho que isso é ainda mais intenso, né, como a gente pode ver aqui. Então tem esse momento em que ela acaba sendo jogada do chão e tal, e a única coisa que ela tá carregando é doce, tá? A Bri, ela não vende drogas, nem nada nesse sentido. Ela, inclusive, fala sobre o fato de que a Michelle Obama ajudou, porque os Estados Unidos passou por uma reforma, né, do que poderia ter dentro das escolas pra não prejudicar tanto a alimentação das crianças. Isso repercute de uma forma, mas repercute muito mais no meio ali da Bri. O que acaba repercutindo de uma forma mais ampla é o fato de que a Bri acaba compondo, né, uma música, e essa música tem várias frases e vários jeitos de falar que impactam a relação de gangues que existe neste meio em que ela tá inserida. E ela não tem realmente uma noção de certas linguagens aqui da rua, porque ela não tá, apesar dela morar num local e ter pessoas ao redor dela que possam estar envolvidas com gangues ou com situações assim, por uma questão geográfica e de contexto. Então ela não sabe muito bem o impacto que o que ela escreveu pode ter. E a verdade bem verdadeira é que também ninguém explicou muito pra ela. Inclusive, alguma das poucas reclamações que eu tenho sobre esse livro, assim, porque eu acabei gostando muito da leitura. A gente vai ver ao longo do livro ela tentando progredir nesse mundo da música, tentando encontrar formas de vencer e ao mesmo tempo lidando com a consequência das falas que ela teve e também das coisas com relação à família dela e o que tá acontecendo na escola, né? Então ela tá buscando sucesso e com esse sucesso também ajudar a família dela. Esse é um livro que tem uma protagonista de 16 anos, gente. Então, é uma adolescente que faz adolescentices. E tá tudo bem, porque não dá pra esperar nada diferente dela, especialmente porque existe um contexto aqui que é ainda mais propício pra isso. Que é, a Bri, ela é uma boa menina, entendeu? Ela quer não só fazer as coisas por ela, porque é o sonho dela, mas também porque ela quer ajudar a família dela, quer ajudar a mãe dela. E isso faz com que ela, às vezes, tome decisões que não são as melhores decisões, porque ela só tá tentando buscar o colete salva-vidas, sabe? O bote salva-vidas, a luz no fim do túnel. E como não tem ninguém guiando ela aqui por esse mundo da música e sobre as coisas, ela acaba aceitando a ajuda de algumas pessoas que não são as melhores pessoas ou que não têm a melhor intenção em mente. Mas mais do que isso, uma coisa que esse livro fala bastante é sobre a quebra do estereótipo. O que esperar de uma garota negra que teve uma mãe viciada, que mora num local onde tem gangues, onde se espera que ela se torne uma bandida ou que ela se torne parte de uma gangue, ou que a vida dela seja isso. Só que a Bri não é assim, e ela não quer isso pra ela também. Então, esse livro tá o tempo inteiro usando termos, e uma coisa que a Angie Thomas já tinha visto ela fazer em O Ódio que Você Semeia, é trabalhar as coisas dentro do que se acha que é a vida de uma pessoa preta, sabe? Desses estereótipos. A pessoa preta sempre vai morar em vela, sempre vai ter envolvida com crime, sempre vai ter isso, sempre vai ter aquilo, não existe outras opções. E a gente tem uma protagonista que ela não se encaixa nesse aspecto, mas que os arredores dela talvez se encaixem para algumas pessoas. Então se espera que ela seja assim também. E aí ela precisa lidar com isso também dentro da própria comunidade, como as outras pessoas estão reagindo ao comportamento dela, às coisas que ela tá falando. E a gente consegue sentir muito claramente ao longo da história, conforme ela vai ficando desconfortável com todas essas coisas, conforme o uso de certas palavras, de certos termos, de certas situações vai deixando ela desconfortável, incomodada, de como ela percebe que, na verdade, existem várias pessoas ao redor dela que querem que ela replique estereótipos que não são legais, não são quem ela é de verdade. Eu acho que a Angie Thomas conseguiu manter a mesma linha de apresentar esses aspectos que ela tinha em O Ódio que Você Semeia, mas com uma história um pouco mais leve que O Ódio que Você Semeia, porque o nível de conflito de O Ódio que Você Semeia é muito maior que o nível de conflito de Na Hora da Virada. Mas ainda assim, você consegue ter várias percepções diferentes e complementares ao Ódio que Você Semeia, de como as coisas funcionam nesse cenário, sabe? Eu gostei muito da família dela, inclusive a solução que acontece no final da mãe dela, eu gostei muito. Um típico caso de orgulho,
né? Então doía muito pra aquela mãe tudo aquilo, inclusive ter que aceitar certas ajudas, mas ela faz em nome dos filhos, porque custou muito pra ela ter esses filhos de volta. Da tia, eu achei bem interessante, porque especialmente no final, quando ela fala, olha, eu realmente não sei o que eu tô fazendo, essa parte da música é complicada. O fato da gente ter pessoas que vão tentando se aproveitar aqui e tentando exatamente surfar nesses estereótipos, porque sabe que às vezes é disso que é isso que vende num certo nível, mas é aquela coisa, né? A que custo? Eu senti falta de algumas coisas, porém, primeiro, as batalhas. Eu achei muito legal quando aconteceu, mas basicamente só acontece no começo do livro e no final do livro. Eu achei que ia acontecer mais ao meio do livro. Eu gostei da relação de romance que teve aqui, porque ele não foi óbvio. Então a gente parece que vai por um caminho e depois tem uma reajustada ali, uma rota. Gostei da parte da família. Acho que o ritmo da história da Angie Thomas é legal. Algumas considerações. Primeiro, algumas conversas que não são tidas na história, que depois são usadas enquanto argumento, eu não entendi muito bem por quê. Por exemplo, a parte que desrespeitou o colar do pai dela. Eu acho que podia ter rolado uma conversa e ainda assim o fato de chegar no momento em que acontece algo com aquele colar ia significar a mesma coisa, porque o que acontece por causa de um descuido dela. Então, às vezes só, sabe, um pequeno diálogo, parece que tem uma puta de uma coisa envolvida e aí ela não entende o jeito que tá acontecendo e aí é uma coisa muito, muito simples, assim, as pessoas se fazem um mistério muito grande, né, e se coloca até aquela coisa, antes a gente não conversa porque me dói por causa do luto, mas não sei. Outra coisa que eu achei estranho, assim, é que se fala do pai dela enquanto um cara super famoso, super conhecido. Só que, na verdade, eles ficaram com uma mão na frente e uma atrás, depois que ele morreu. Então, na verdade, ele era famoso só ali no mundinho deles, eu acho. Porque senão eles estariam um pouco melhores, assim. Eu acho que... Não sei se ficou tão claro quanto eu gostaria de... Eu me sinto insegura pra falar sobre o pai dela, porque eu não acho que eu recebi informações suficientes. E a outra coisa é que essa é uma percepção nova minha, de uma leitora que tá aí depois de, sei lá, muitos livros. Um jeito que alguns autores escrevem livros, que é o que eu passei a reparar. Quando o personagem não está em cena, ele não existe. Então, mesmo que você tenha uma passagem de tempo na história, é como se o personagem tivesse ficado congelado no lugar, porque naquele período de tempo, o personagem não ganha nenhuma informação, ele não faz nenhuma pesquisa, ele não esteve em nenhum lugar, ele não entrou em contato com ninguém, ele não teve nada novo acontece na vida desse personagem. A gente vê um certo tempo se passar aqui, desde o começo do livro até a hora que o livro termina. Então, a gente teve dias aqui pra personagem ter adquirido novas percepções, novas informações até sobre várias coisas, inclusive sobre o mercado da música que ela tava entrando. E a gente não vê isso acontecendo, porque nada novo surge na história a não ser o que está em página. Mesmo que diga ali, passou-se uma semana, a personagem ficou congeladinha, assim. Isso é uma coisa que eu ando reparando que vários livros fazem isso. E é meio estranho, né? Porque, sei lá, tudo bem, a gente não tem tempo pra ver todos os passos da personagem. Ela inserir uma nova informação e falar, não, mas é que eu pesquisei sobre isso, ou tive uma conversa, ou eu vi não sei o que lá, ou eu ouvi na escola, ou eu ouvi no podcast, sabe? E eu sinto que às vezes os autores não fazem isso e o personagem fica muito estático. Mas, de forma geral, eu tive uma experiência muito positiva na hora da virada. O livro foi super, super rápido de ler, eu gostei bastante. Eu acho que o audiobook desse livro deve ser muito legal, porque eu imagino que deva ter as batidas. Lerei mais coisas da Angie Thomas, com toda certeza. Mas eu gostaria de ler ela, talvez um pouco fora desse cenário aqui. Eu tenho a sensação que Concrete Rose ainda é nesse cenário. Eu queria ver um cenário mais adulta, que é o próximo livro que a gente vai conversar. Onde a história toda não é sobre esses aspectos, mas a personagem, obviamente, vai ser uma personagem não branca, mas ela vai ter uma história que não necessariamente é calcada nesse aspecto. Em que o conflito racial não seja o principal elemento da história, talvez seja isso, pra ver como ela se sai. Mas eu gosto da forma como ela conduz isso, da forma como ela insere personagens que são jovens. E ainda assim, você, enquanto adulto, tem sim muito que aprender. O próximo livro que vamos falar é Adulta. E já vou dar um spoiler que eu tenho menos coisas positivas pra dizer. Adulta. Meu primeiro contato com a Tiffany, a personagem não é adulta. Ela tem 17 anos, esse foi meu primeiro choque. O meu segundo choque foi que, casualmente, eu escolhi 2 livros que tinham a ver com... Ai, claro que ia começar uma serra, né? Cacete. Deixa eu fechar o vidro pra ver se melhora o barulho, porque eu não vou desistir de gravar. Tem uma serra acontecendo aqui no meu prédio agora, não sei, faz uns 6 dias que tá essa serra. Vocês vão ter que lidar com ela junto comigo. Eu não sei o que aconteceu, que eu fui parar com 2 livros de sereia e 2 livros que falam sobre música. Bom, eu sei, Milena gosta desse estilo de livros, aparentemente, porque ela dá 5 estrelas pra eles.
Enchanted, ou Chant, que é a nossa protagonista, ela quer muito ser cantora, quer muito, muito ser cantora. Ela tem uma voz muito bonita, ela tem irmãos, ela mora com o pai, com a mãe, com os irmãos, ela cuida desses irmãos, e as coisas não tão boas financeiramente, tá? As coisas não tão boas, o pai dela vai ter que entrar em greve, altas coisas acontecendo. E aí ela vai numa audição, assim, de um programa meio American Idol, assim, e lá ela é reprovada nessa audição, mas tem um cara super famoso nesse local, um cara de 28 anos, e acaba indo falar com ela depois, começa a interagir com ela, conversar com ela e oferecer ajuda pra ser meio que fazer um coaching vocal com ela. Só que esse cara, pra começar, ele é 11 anos mais velho que ela e ela é uma menor de idade. Então só aí já dá pra você fazer suposições de pra onde essa história vai ir. A segunda coisa é que começa esse livro com uma cena onde a Shanti acorda num quarto de hotel e tá tudo muito sangue e esse cara tá morto. Então a gente já sabe pra onde a história vai ir. E a gente voltou no tempo pra ir em direção a essa história. Eu entendi o que a autora quis fazer aqui. Eu entendi a mensagem do livro. Eu acho que é uma mensagem super importante. Especialmente depois de ter lido tantas biografias de pessoas famosas que falam sobre o quanto a indústria da música é podre, o quanto tem gente pedófila, tem abusador, tem assédio, tem violência psicológica, sexual. Eu acho que é muito importante trazer um highlight pro fato de que quando uma jovem menina, ou um jovem menino, mas ainda mais, é muito mais perigoso quando a gente tá falando de uma mulher, é recrutada, né, pra uma situação onde o mentor dela vai ser uma pessoa mais velha, e ela não está ancorada pelos pais, mas às vezes até ancorada pelos pais, tá aí Jeanette McCurdy pra nos provar isso. Muitas coisas ruins podem acontecer. E o fato dela ser uma garota preta também tem um impacto muito grande nisso, porque tudo o que ela fala, ninguém dá relevância, a não ser que ela tenha muitas provas. E em 99% das vezes ela não vai ter provas. Então ela vai ser descredibilizada e ela já vai ser vista enquanto uma aproveitadora. Porém, eu não gostei da forma como essa mensagem foi passada, especialmente da primeira metade desse livro. Os primeiros 50% desse livro eu fiquei muito irritada. Eu tava muito irritada. E não era com a história em si, era com... Claro, eu tava irritada com a história porque puta que pariu, né? Também olha o que tá acontecendo aqui. Mas com a forma como as coisas estavam sendo contadas. Porque assim, primeiramente, os pais aqui, nossa, nota 2 de 10, tá? Negligentes de várias maneiras. Primeiro que a Chant é responsável por cuidar dos outros filhos, dos pequenos, e às vezes eles dão desculpa que ela não pode ter outras atividades extracurriculares porque eles precisam de alguém pra cuidar das crianças. E eu entendo que a vida é complexa e eu vou ficar revoltada porque aqui eu tenho lugar de fala. A minha irmã tem diferença de 10 anos. A minha sobrinha é 10 anos de diferença de mim. Então quando ela nasceu, eu tinha 10 anos. A minha irmã se separou 2 anos depois. Então eu tinha 11 anos, quase 12, quando ela voltou a morar na minha casa com os meus pais e a minha sobrinha. E eu estudava de manhã e de tarde todo mundo trabalhava, minha irmã estudava. E quem tava em casa pra cuidar da minha sobrinha? Quem? Eu, Tamires, de 12 anos, que não tinha nada a ver com isso. Então, muitas vezes eu não pude sair pra fazer coisas, não pude ter interações com os meus amigos, não podia pegar aulas que fossem de tarde, não podia fazer nada de tarde que não fosse ficar em casa cuidando da minha sobrinha, que não era minha responsabilidade. E os fatos dos pais usarem isso contra ela é tipo só a cereja do bolo depois de tudo que acontece depois. E eu sei que a autora tentou meio que remendar muitas das coisas que aconteceram depois, meio que colocando uma situação de que os pais não conseguiram ter acesso a ela. Mas eu acho que ainda assim foi muito pouco esforço. A próxima coisa que eu queria reclamar tem a ver com o que eu falei sobre Na Hora da Virada, que é o seguinte: Na Hora da Virada eu falei pra você sobre o quanto às vezes o personagem fica paradinho assim, e aí você vê passar as semanas e o personagem não aprende nada ao longo dessas semanas sobre o que tá acontecendo com ele. Aqui acontece o contrário. A gente vai entre um capítulo e outro, a gente vai de A pra D. E a gente não vê o B e o C acontecendo. Quando eu tava falando sobre Na Hora da Virada, eu tava falando sobre pequenas percepções, sobre pequenos conhecimentos, sobre coisas bobas, óbvias, que qualquer pessoa que se tá querendo se envolver com alguma coisa, você vai pesquisar, você vai descobrir, você vai ter uma conversa, porque normalmente tudo na vida do personagem acaba acontecendo em volta daquele fato quando a gente tá lendo a história. Aqui são coisas muito importantes. Aqui, em adulta, são fatos cruciais pra história que são deixados de ser mostrados em página. E isso me incomodou profundamente ao longo de todo o livro. Porque assim, até
quase 50%, a personagem, ela tá completamente deslumbrada pela situação. Já aconteceram várias coisas horríveis com ela e ela não tem nenhum pensamento negativo, ela não tem nenhum senso de percepção de que aquilo que tá acontecendo com ela é errado, de que aquelas coisas não são naturais. E a gente ainda vai andando um tempão do livro até ela começar a ter essas percepções. A autora podia ter inserido pra gente alguns pensamentos dela simplesmente assim, nossa, mas eu acho que ele não devia fazer isso comigo, ou nossa, não sei se isso tá certo, e ainda assim depois se corrigir. Acho que se cria ainda mais impacto pro, ai, mas é o jeito dele, ai, mas eu perdoo ele, ai, mas eu amo muito ele, ai, mas é o meu futuro, quando a gente tem o pensamento anterior de tipo, tá, sim, isso que aconteceu comigo não foi legal, mas eu amo muito ele, mas eu não sei o que lá, porque aí você vê, eu acho que ainda assim dá mais credibilidade pra essa dependência que tá sendo estabelecida na história. Só que aqui a gente não tem nenhum pensamento. E aí a gente vai de uma personagem completamente conivente com o que tá acontecendo, pelos motivos ali ao redor, que é essa manipulação que tá sendo exercida em cima dela, pra uma personagem à beira do colapso. E esse meio de percepção dela, a gente não tem em página. E aí eu me incomodei um pouco. A gente passa a história inteira dando pulo, ficam faltando muitos miolos nessa história. Aí teve uma outra coisa também que eu fiquei pensando, que é o seguinte, tem um arco aqui sobre uma pessoa chamada Gabi. Eu não entendi. Eu acho que foi um exagero da história, sabe? Porque dava pra passar a mesma mensagem no final, mesmo com a correntinha, sabe? Você conseguia passar a mesma mensagem no final sobre ela ser desacreditada, descredibilizada, sem todo aquele rolê de ninguém sabe quem é essa pessoa, ela está alucinando. Porque teve uma hora que eu fiquei, gente, onde é que a gente vai com essa história? E, na verdade, a resposta disso é uma coisa super, super simples, que qualquer pessoa na história poderia ter se dado conta. Isso, meu review sobre Adulta é, eu acho que a mensagem do livro é muito importante, mas eu não gosto da execução. Especialmente dos primeiros, sei lá, 60% do livro, eu não gosto. Mas a segunda metade desse livro, pra mim, foi bem melhor que a primeira. É um livro que tem gatilhos, tá, gente? Então, preste atenção se não é algo que vai incomodar vocês profundamente. Tem cenas bem ruins, mas também são cenas que não necessariamente estão na página. Você sabe o que tá acontecendo, ou o que vai acontecer, ou o que acontece com a personagem, mas não tá ali detalhe por detalhe do que tá escrito. Eu quero ler outras coisas da Tiffany D. Jackson pra ver se a forma como ela estruturou essa história é um traço dela enquanto autora. E aí talvez a gente não vá seguir em frente. Se foi um caso realmente da montagem desse livro aqui, que ela escolheu fazer dessa forma. Não posso sair daqui sem fazer um comentário. Change, ela é careca. E ela é careca por uma escolha dela. Isso por si só já nos aponta logo de cara que ela é uma personagem com personalidade. Porque, a não ser que você precise ficar careca por questões de saúde ou por, sei lá, algum motivo específico, trabalho, sei lá, se você é ator, atriz. Eu considero o ato de você acordar um belo dia e decidir que você quer raspar o seu cabelo e quer ser uma pessoa careca, um ato de extrema coragem, acho que dita que a pessoa tem uma personalidade forte, que a pessoa sabe o que ela quer, sabe quem ela é, porque o cabelo da gente é um artifício, né? É uma arma, é uma convenção, é um status social, são muitas coisas. O cabelo da gente fala muitas coisas. O cabelo de uma pessoa negra fala muito mais coisas ainda. E o fato dela ter escolhido ser careca aqui porque ela se sente bem, porque ela gosta, eu achei muito legal. A câmera toda torta, né, meninas? Vamos ver. Melhorou um pouquinho. Vamos falar sobre O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. Achei esse livro super gostosinho e, inclusive, eu fiquei pensando muito em lançamentos com essa história aqui. Por quê? Esse livro aqui, ele é tipo uma releitura de Pequena Sereia, mas vai trabalhar deuses e aspectos diferentes baseados na cultura africana. Então a gente vai ter aqui como os dois principais, talvez, Iemanjá e Exu, que são dois nomes que eu conheço. E aí eu me peguei lendo esse livro e pensando muito sobre o formato como as coisas são apresentadas. Ela tem um beabá da gente ter uma figura principal e aí ter vários outros, e aí todo mundo responde a uma figura maior, que é meio que lembra bastante o formato que a gente tá acostumado a ler de deuses gregos, né? Mitologia grega. Se você é um seguidor desse canal, você sabe que eu tenho uma treta com livros de mitologia, porque, especialmente nessa nova onda que a gente tá aí, de muitas releituras, eu confesso que eu não entendo muito bem por que a necessidade disso. E esse não foi um pensamento exclusivo desse livro, por exemplo. Esse foi um pensamento que, quando eu parei pra refletir um pouco mais sobre Filhos de Sangue e Osso, da Tomie Adeyemi, eu também tive. Que é o quanto a gente vive das repetições das histórias
histórias e da repetição das mesmas mitologias e dos mesmos cenários e das mesmas coisas, porque essas coisas vêm de lugares que recebem mais destaque. E aí aqui, a Natasha Bowen, ela vai nos apresentar uma história, então, onde essa protagonista, que ela tem um nome diferente, que é Simideli, ela é uma Mamiwata e ela serve a Iemanjá. Iemanjá tem 7 Mamiwatas que servem a ela e que coletam vidas no oceano e são sereias, né? Mas elas viram sereias ao virarem Mamiwatas e elas deixam pra trás, então, a vida humana, mas ela ainda consegue se transformar, né? E ter as pernas quando ela vai pra terra. O que a gente tem aqui é que ela acaba resgatando um jovem e esse jovem tá vivo. Então ela salva ele. Só que isso quebra um pacto que existia aqui, da Iemanjá com outras entidades aqui, e ela precisa sair, então, numa aventura com esse personagem pra eles consertarem um possível conflito que vai surgir aqui baseado nesse ato que ela... E aí, toda a perspectiva aqui, toda essa exploração é feita levando em consideração esses elementos. Ao invés de eu gastar o tempo de vocês aqui falando um monte de abobrinha, eu vou ler um pedacinho da nota da autora, que eu acho que ela consegue ser, obviamente, dar uma explicação muito melhor do que eu poderia, né? Até porque eu quero fazer comentários sobre essa história baseado em coisas que ela diz aqui. Então ela fala assim, ó: quando eu tinha 6 anos, meu livro favorito era A Pequena Sereia, do Christian Anders. E eu era obcecada pelo palácio no fundo do oceano, pela mágica e o mistério da Pequena Sereia. Eu me lembro de ler o livro de novo e de novo, examinando cada ilustração e me convencendo de que tudo era real. E embora eu nunca tenha me visto naquela história, também queria ser uma pequena sereia. Representatividade importa. Não dá pra escapar do fato que os leitores se engajam nas histórias nas quais se veem. E aí, o comentário que eu queria fazer é: eu acho importante esse movimento ressignificar histórias e apresentar essas histórias com personagens diferentes, com mais representatividade. E a gente teve aí todo um auê, né, com a adaptação da Pequena Sereia, né, que a gente sabe que aflorou aí ainda mais o preconceito das pessoas nas redes sociais e nas interações com esse filme. E eu consigo perceber que aqui era uma questão, talvez, pessoal pra ela, da infância dela, de algo que ela queria. Mas esse livro aqui, ele não precisava ter se ancorado na Pequena Sereia. Poderia ser um livro sobre sereias sem estar tão perto da Pequena Sereia. Eu sinto que, às vezes, quando a gente tá falando tanto de reconto, mas quando a gente tá usando de uma inspiração, eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que o autor precisa transformar a história na história dele. Eu acho que a Natasha consegue fazer isso aqui, mas eu acho também que ela podia ter se distanciado mais. Só que aí entra todo o aspecto de que quanto mais distante você vai, mais difícil de você vender um livro como esse, que é inspirado numa mitologia africana, que vai trazer esses elementos, que é escrito por uma autora preta, vai se tornando. Então você trabalhar ele, e se a câmera focasse em mim, ia ser excelente, enquanto um livro de releitura de Pequena Sereia, né, isso ajudaria a propagar o livro. Mas eu não acho que ela precisava. Ela tinha elementos suficientes aqui que ela desenvolveu. Talvez não que ela tenha desenvolvido, mas que ela mencionou e que ela criou, que poderiam levar ela pra mais longe do que manter essa referência. Mas eu entendo o que ela fez, né? É sobre alcançar espaços e sobre você fazer, finalmente, algumas pessoas serem vistas. E aí ela faz uma coisa aqui também, que é meio que reclamar alguns elementos, sabe? E dizer, olha, isso aqui existe na nossa mitologia, né? Que é o caso, por exemplo, da Miwata, Mãe d'Água, né? O livro se passa no meio do século XV, quando os portugueses começaram a capturar e depois comprar pessoas do oeste da África e as levarem para a Europa e as ilhas colonizadas. Diziam que Iemanjá seguia o primeiro povo que foi levado do oeste africano e escravizado. Isso continuou com a expansão do comércio transatlântico de escravos. E as histórias sobre Iemanjá se espalharam pela diáspora africana. Além do papel de Iemanjá no culto de Ifá, existem histórias sobre o consolo que ela dava aos africanos enquanto estavam nos navios negreiros. Alguns dizem que Iemanjá despedaçava os barcos, enquanto outros dizem que ela levava de volta ao lar as almas daqueles que morriam. Esse último conceito foi o que me inspirou. E se ela criasse 7 Mamiwata para ajudá-la a abençoar as almas daqueles que morriam no mar? E se uma delas fosse uma adolescente que conseguisse salvar uma vida? Então, tá aqui o grande conceito do livro. E eu acho que ela tinha uma história até mais grandiosa pra contar aqui. E é nesse aspecto que eu faço essa reclamação de que a história não precisava ser sobre a Pequena Sereia. Mas aí, a gente volta pra questão do público e do que é mais fácil de vender e o que é mais comercial, que infelizmente é uma coisa importante. Enfim, eu percebi que existia essa nuance que às vezes a gente não para muito bem pra pensar. Então, nesse aspecto eu gostei bastante. Eu achei muito legal que eu me peguei pesquisando alguns nomes pra eu descobrir direitinho qual era a função de cada um, como cada um era visto.
visto, assim como muitas entidades da religião católica, de outras crenças, existem às vezes mais de uma interpretação, mais de uma leitura, mais de um significado para cada um deles, ou como cada um é visto. E isso é sempre muito interessante e é sempre muito rico quando a gente tem a oportunidade de ler um livro assim. Eu acho que eu nunca tinha lido um outro livro em que Iemanjá fazia parte da história enquanto uma personagem. E foi exatamente isso que me fez pensar, tipo, quantos livros repetindo Zeus e Perséfone eu já li, sabe? Então, é nessa balança que as coisas pesam um pouco. Porém, gente, eu não posso deixar de falar pra vocês que esse é um livro com adolescentes fazendo adolescentices, tá? Porque a nossa protagonista aqui, a Semidelli, ela é uma adolescente que resgata um moço do mar. E aí, pra mim, é aí que a história acaba não alcançando o impacto que eu gostaria que ela tivesse alcançando. Porque eu tava muito focada nessa parte do cenário e das coisas novas que estavam sendo me apresentadas. E que pra mim eram novas porque eu não tinha entrado em contato. Mas pra muitas pessoas não vai ser o novo, vai ser exatamente com o que as pessoas vão se identificar. Esse take tá todo desfocado, porque eu acho que se eu não ficar com a cara colada aqui, a câmera vai me desfocando. Eu viro parte viro parte do background. Eu sou importante, câmera. Foca em mim, por favor, só um pouquinho. Eu já tô terminando. Eu tava realmente interessada nessa parte, era a parte que eu tava achando mais interessante, e aí, de repente, ela fazia algum comentário, relembrava o fato de que às vezes ela tava mais motivada em resolver coisas que tinham a ver com ele do que a resolver o grande problema que tem aqui na história. Teve uma hora que eu fiquei, garota, se preserve. Que foi uma hora que ela fala que ela precisava muito proteger ele. E eu, garota, se preserve. Ele é um homem. Ele não é um menino indefeso, sabe? E às vezes a autora faz ele parecer um menino indefeso. Então isso me incomodou um pouco na história. Mas eu acho que, independente desse incômodo, que era algo que eu já meio que tava esperando, porque eu olhava pra esse livro enquanto um livro young adult. Mas eu acho que a mitologia do livro vale a leitura, tá? Até pra quebrar o ciclo de mesmice, das mesmas coisas, dos mesmos formatos, dos mesmos personagens. Eu gostei. E tem uma coisa que é curiosa. Esse livro é uma duologia, tá? Então eu tenho o segundo aqui na minha estante, inclusive. E quero terminar porque eu achei bem legal como o livro terminou. Assim, se eu parar pra pensar, eu consigo pensar em outros livros que têm o mesmo desfecho. Mas no cenário que tava acontecendo aqui, eu não tava necessariamente esperando que esse fosse seu desfecho. Então quando aconteceu, eu gostei. Então eu quero ler o segundo e descobrir qual é o final da história. Fico com um pouco de medo. Não que dê ruim, tipo, pra personagem, mas pode ser que ela escolha caminhos que eu não gostaria que ela escolhesse. E aí, pensando em Pequena Sereia. Mas espero que a autora vá se distanciando disso, que é sempre o que eu espero quando eu vou ler uma história de inspiração. Eu comecei a ler A Ruína de um Reino, da Alexandra Cristo. Primeiro que esse livro já começa num tom bem mais sombrio, assim, e com uma vibe mais perigosona do que O Segredo do Oceano. Então, achei interessante essa vibe. Eu espero que mantenha essa vibe. Eu gostei que diferenciou ninfas do mar de sereias. E aí, eu fui olhar no inglês, e no inglês tá mermaids e sirens. Eu nem sabia direito dessa diferenciação de termos, de que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Não sei se é uma coisa que ela tá usando nesse livro especificamente, ou se é uma coisa normal da mitologia de sereias, criaturas do mar. E cada uma delas tem uma função. A nossa princesa aqui, ela é uma ninfa. Ela não gosta de sereias. Aí o que acontece aqui? Elas caçam pessoas com o seu canto. E ela coleciona corações. E ela acabou de pegar o coração de um príncipe. Mata o príncipe e pega o coração. Por isso, a parte sombria. Só que aí, o próximo capítulo já é o capítulo de um príncipe. E aí, aqui na capa, tá escrito assim: uma princesa precisa de um príncipe. E aí é o príncipe Elian. Aí eu até fui olhar aqui atrás, porque fala que esse príncipe tá fazendo da missão dele caçar essas ninfas. Porque ele sabe que elas caçam eles de volta, né? Então aqui fala, quando ele resgata uma mulher misteriosa de um afogamento em alto mar, ela promete ajudá-lo. Então talvez vai ser a Lyra que ele vai resgatar. E a Lyra, que é a nossa ninfa, ela também é uma princesa. Aí eu já tô pensando que então os dois vão ficar juntos e vão fazer um pacto pra essa dinâmica deles acabar, porque eles vão dar um jeito de mudar as regras, e aí eles não vão mais precisar caçar um ao outro, uma raça caçar a raça da outra, e aí eles vão ficar juntos no final? Tomara que não, né? Tomara que tenha um plot twist, né? Tá tudo uma bagunça. Eu tô arrumando coisas, né, Lex? Eu tô arrumando coisas. Não vai comer o plástico. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Enfim, eu vou seguir lendo, vai ser o meu grande feito do dia de hoje, porque tá chovendo, é feriado. Terminar essa tibiada. Porque apesar desse ser o quarto livro que vocês estão vendo, eu comentar sobre, eu já li, o último que vocês vão ver eu comentar foi o primeiro que eu li, então eu já li, mas foi só por uma questão de que eu queria sentar pra conversar daquele livro depois de um tempo, pra ele assentar na
minha cabeça. Mas, enfim, isso não é relevante no momento. Vamos conversar sobre os últimos 2 livros que faltam pra esse Te Deu Match, tá? O primeiro deles, então, é A Ruína de um Reino, que eu já falei pra vocês que eu tava lendo. Aqui a gente vai conhecer a história da Lyra e do Elian. A Lyra é uma ninfa super letal, assim, ela é filha da rainha e dessas ninfas. E pra cada ano da vida dela, ela coleciona um coração de um príncipe. E aí a gente tem o príncipe, que é o Elian. Ele é o herdeiro do reino mais poderoso aqui desse mundo. E ele fez da missão dele caçar ninfas, porque ele sabe que essas ninfas caçam humanos e caçam também príncipes. Então a gente tem aqui um conflito muito bem estabelecido. É meio óbvio, como eu fiz no take anterior. E aqui, nesse livro, não vai ser uma questão de plot twist. Esse livro aqui é uma questão de vibe, tá? Então você tem que estar na vibe, tem que gostar dos personagens, porque não é sobre grandes reviravoltas. O legal é que a Lyra e o Elian são 2 personagens interessantes, assim. Ela é faca na bota, assim, ela é perigosona. A grande questão aqui é que ela tem uma treta fortíssima com a mãe dela. E é essa treta fortíssima com a mãe dela que acaba dando aqui o combustível para que ela tome algumas decisões e faça algumas coisas aqui que talvez não sejam o esperado dela necessariamente. Enquanto isso, a gente tem o nosso príncipe, que tem uma missão. Só que assim, o nosso príncipe, eu achei ele meio tapado, tá? O fato dele não ter percebido o que estava acontecendo, porque como eu falei pra vocês, ó, ele resgata uma mulher misteriosa de um afogamento em alto mar. O fato de ele ter passado a história inteira sem, pelo menos, cogitar algumas teorias a respeito de quem era essa mulher misteriosa e com relação às coisas que ela sabia e todas as obviedades que acontecem ao longo da história, meio que quebra a credibilidade dele pra mim. Mas foi uma leitura muito gostosa de fazer. Eu li esse livro inteiro num dia, no feriado de 1º de maio. Não sabia eu que a minha vida ia virar de cabeça pra baixo, tipo, 24 horas depois desse dia que eu tirei pra passar lendo. Eu teria feito tantas coisas diferentes. Se eu soubesse que eu ia ficar 2 semanas sem conseguir trabalhar, dia sem água, dia sem luz, a vida aconteceu e esse Te Deu Match aconteceu também. E é por isso também que esse Te Deu Match tá saindo mais tarde do que planejado, porque na minha cabeça era pra ele sair até o dia 10 de maio. Agora talvez você me pergunte, Tami, este livro é melhor que o outro livro? Eu acho que a mitologia do Segredo do Oceano é mais rica do que a mitologia aqui, apesar da Alexandra Cristo trazer alguns aspectos interessantes, essa diferença, né, entre as ninfas e as sereias, e dessa rixa que existe entre elas, e da logística de como as coisas funcionam, né, e dessa caça por esses corações. Essa parte eu achei interessante, mas eu acho que a mitologia lá, eu acho que isso acrescenta um aspecto muito único, mas lá a história me parece mais segura, apesar dessa aqui ser mais óbvia. Eu acho que a Alexandra Cristo, ela arrisca um pouco mais nas atitudes e nas personalidades dos personagens, enquanto a Natasha Bowen acabou arriscando mais nos elementos que ela costurou a história dela. Mas eu fiquei muito mais envolvida com essa história aqui, em termos de, tipo, querer saber logo o que ia acontecer no final, e eu tive menos momentos cringe nesse livro aqui do que eu tive lá. Eu acho que o problema do Segredo do Oceano é que ele é para um público mais jovem. Aquele livro é bem mais adolescente do que esse aqui é, apesar da gente estar falando de uma protagonista aqui que também é, de certa forma, adolescente. E é legal, pelo menos, quando a gente tá falando de um caso que também é uma releitura, né, de que, pelo menos, toma-se algumas liberdades aí, pra algumas coisas mesmo que a gente chegue no final e o resultado não seja assim tão surpreendente, ainda assim é bem envolvente. Eu acho que aqui é sobre você gostar dos personagens e querer ficar tempo com eles e descobrir o que eles vão fazer lá na história, enquanto em O Segredo do Oceano era muito mais sobre o universo que a autora tava criando. Então são estilos bem diferentes, esse aqui também é um pouco mais adulto, né, como eu falei, são públicos diferentes. Mas eu gostei dos dois por motivos diferentes, assim. O bom desse aqui também é que é volume único, né, a gente sempre gosta quando é volume único. Não me considerava uma fã da Pequena Sereia. Se eu pensar num conto de fadas aí pra referenciar enquanto um favorito, não seria a Pequena Sereia. E aí eu saí com 2 livros de referência boa aqui desse Te Deu Match. Então, uma palma pra Milena. Palma, Milena. Agora vamos falar sobre o queridinho dela, o Uzumaki. Eu deixei pro final esse livro de propósito, deixar a Milena suando frio, que até aqui ela já ficou feliz comigo, já ficou brava, tenho certeza que ela ficou brabíssima com um adulto, já me xingou, pelo menos na cabeça dela. E aí agora vamos falar de Uzumaki. Esse aqui é o meu terceiro Junji Ito. Terceiro Junji Ito o que eu li do Junji Ito? Eu li Fragmentos do Horror, foi o primeiro livro de contos em mangá que eu li. E eu acho que o único. Porque esse aqui, ele é episódico, mas ele é uma constante, né? Fragmentos não era. E aí eu li ano passado Diário dos Gatos.
Eu tenho outras coisas dele na minha estante. Eu tenho A Sala de Aula que Derreteu e tenho Frankenstein. Não sei se eu tenho mais alguma outra coisa, mas eu sei que ele é extremamente querido e ano passado eu conheci ele na CCXP e autografei o meu A Sala de Aula que Derreteu, porque eu ainda não tinha o Uzumaki, né? Eu não acho que esses dois mangás que eu li anteriormente eram bons pontos de referência pra mim, necessariamente, sobre o que esperar do Jiu-Jitsu, que são duas coisas muito diferentes. Mas agora, tendo lido o Uzumaki, que é um senhor mangá, eu agora já me sinto mais confiante pra entender qual é o estilo dele e o que esperar também de próximas obras. Inclusive, eu tô bastante curiosa agora pra pegar e ler Frankenstein pra ver o que ele fez com Frankenstein. A gente tem uma cidade que é Kuroso e a gente tem a nossa protagonista, que é a Kiri. Todos esses eventos que começam a acontecer têm a ver com espirais. E eu acho que essa é uma das coisas mais curiosas sobre esse livro, de quanto existem muito mais espirais ao nosso redor do que a gente imagina. Tem um episódio, por assim dizer, que é focado no cabelo. Eu nunca tinha parado pra pensar. Enfim, várias coisas assim, várias situações onde uma espiral pode se manifestar. O que faz todo sentido, levando em consideração aí Fibonacci. São 20 capítulos e cada um desses capítulos vai contar uma história diferente. Eu não sei qual formato esse mangá foi inicialmente publicado. Se ele foi publicado inteiro assim, aí Milena, educa a gente aí nos comentários, por favor. Ele foi publicado originalmente assim ou ele foi publicado de forma episódica, cada um capítulo saindo de forma individual? Eu tenho a sensação que cada um dos capítulos saiu de forma individual. E justificarei essa afirmação pelo único motivo, o único aspecto da história que me incomodou. Conforme você anda pelo mangá, você percebe que ele é sequencial. Então, um capítulo depois do outro, e conforme a gente vai chegando pro final, as consequências elas vão se empilhando. Porém, no começo, não parece que é assim. Não necessariamente o capítulo 2 retém consequências do 1, ou o 3 retém consequências do 1 e do 2, o 4 retém consequências. Parece que cada acontecimento é um acontecimento isolado, tanto no cenário quanto nas pessoas envolvidas. Porque essa questão do histórico, do que aconteceu e da percepção de que é uma constância do que está acontecendo com diferentes aspectos, isso só se torna presente, pungente e importante na história mais pra frente. E aí, eu me peguei me perguntando algumas vezes enquanto eu lia, tipo assim, tá, mas por que isso tá soando tanto quanto uma surpresa pra esses personagens se eles já vivenciaram essa mesma situação num outro cenário? Parecia que os personagens não tinham esse conhecimento. Mas conforme a gente vai andando no mangá, caminha para um resultado que mostra que sim, era uma grande coisa, uma grande teia para chegar no resultado final. Então essa foi a única coisa que me incomodou efetivamente nesse mangá. De resto, eu gostei bastante. Eu li esse senhor mangá aqui na Argentina, quando eu tava voltando da Argentina. Quando eu tava voltando, não, quando eu tava indo. Eu tava sentada do lado de uma pessoa que, pelo pouco que eu fiquei sabendo dela, ela era uma pessoa espiritualizada. Tá. E aí, às vezes, eu tava lendo e eu fiquei pensando que ela deve ter olhado pras páginas e deve ter pensado, meu Deus, essa menina é satânica. Só pode. Só pode. Essa menina deve ser o lelê da Coco, vou ter que dividir quarto com ela. Porque se tem uma coisa que eu acho que o Junji Ito, ele excede na expectativa, é que o próximo quadro é sempre mais bizarro que o anterior. E você nunca tá preparado pro que o autor vai colocar. Tem quadros, assim, muito bizarros, muito doidos, assim, muito visuais, assim. E é estranho falar isso porque, enfim, você tá lendo um mangá, não tem como não ser visual. Mas ainda assim, se você é uma pessoa que lê quadrinhos, se você é uma pessoa que lê mangá, eu tenho certeza que você consegue entender a partir do que eu vou dizer agora. Mesmo que você esteja consumindo algo que é visual, nem sempre o visual é marcante. Então, nem todo mangá, nem todo quadrinho que você vai ler, você vai ver aquela cena e aquele quadro vai ficar marcado na sua mente. É muito, muito bom nisso, na bizarrice, sabe? Em criar um imagético muito poderoso, muito marcante. E aqui, como ele definiu uma coisa muito específica, que são essas espirais, elas estão por todos os lugares, então elas vão aparecer das formas mais bizarras e mais doidas ao longo do caminho. E junto disso, com quadros extremamente bizarros. Então, eu gostei bastante dessa experiência de Uzumaki. É um autor que com certeza eu quero ler outras coisas e ampliar um pouco o meu repertório e também entender melhor como é que ele trabalha essa linha de continuidade. Eu sei que ele trabalha a continuidade com algumas coisas, mas até mesmo dentro de uma história específica, né? Que seja um pouco mais
maior, como é que ele tece. Eu não sei se tem alguma outra coisa que seja parecida com o Uzumaki nesse sentido, né, de ser tão episódico, mas eu fiquei curiosa pra ver, ou se ele exerce esse desprendimento necessariamente do fato anterior com mais, tipo, se também é um traço dele fazer isso. Eu não sei porque eu não tenho repertório suficiente, apesar de agora eu me sentir mais segura depois de 600 e poucas páginas de mangá, de dizer que eu me sinto mais segura em reconhecer o Junji Ito enquanto autor e a sua obra. Então, apesar de dolorida ao bolso, foi uma boa indicação, sim. Eu, com toda certeza, não teria engajado nesse mangá tão cedo. Primeiro, porque não o tinha, e segundo, porque ele dá uma assustada. Então, foi uma experiência bem positiva. Só que, assim, mesmo com a minha pouca referência, eu não sei se eu diria que pra você começar com o Uzumaki, assim, porque eu acho que é um pouco intimidador, como eu falei. Eu acho que ele tem obras menores e que talvez devem ser boas também, talvez não tão boas, já que dizem que esse é uma das melhores histórias dele. Eu acho que esse seja o melhor ponto de partida, tá? Não é por complexidade, não é pelo tamanho. O tamanho assusta as pessoas. Então, o Junji Ito tem uma gama gigante aí de obras. Aqui no Brasil, a gente tá tendo muitas publicações dele, então tem muitas opções pra começar. Antes de seguir em frente, deixa eu só falar uma coisa. O Junji Ito, ele é um mangaka de horror, tá, gente? Então, se você tem sensibilidade a qualquer tipo de cena creepy, ou coisa monstruosa, ou sei lá, assim, bizarro, daí você tem que pensar bem se você quer encarar, porque tem umas coisas bem bizarras, assim, não só no imagético, mas também nas consequências da história, assim, de despertar coisas da natureza humana, e é bizarro e tem imagens fortes. Então é importante ter isso em mente. E saber se isso é o seu estilo ou não, se é algo que você encararia ou se tipo, ah não, eu prefiro não porque não é a minha vibe. Agora, a gente vai fazer um termômetro de compatibilidade pra descobrir se deu certo e se deu match com a Milena ou não e onde que ela fica aí no nosso ranking. Chegou a hora de finalizar esse deu match, então vamos lá. Primeiramente, eu queria pedir 2 desculpas. Primeiro, pela demora dele, e segundo, porque eu tinha planejado assistir as adaptações da Angie Thomas pra esse deu match, que eu sempre insiro alguma outra coisa além da leitura dos livros. Dessa vez não foi possível, eu estou sem internet há 18 dias da data em que eu estou gravando esse take, e eu não quero ficar esperando pra sempre, porque eu não sei, não existe nenhuma previsão de quando a minha internet vai normalizar. Eu acho que eu já mencionei ao longo desse vídeo, mas eu moro no Rio Grande do Sul, então as coisas aqui estão um pouco complicadas. Eu fiquei sem luz, fiquei sem água e já estou sem internet há bastante tempo, então não vai ter essa parte. E eu sinto muito porque eu queria muito ter feito isso e ter comentado também um pouquinho da adaptação, mas não vai ser possível no momento, então vamos em frente. Agora o que eu vou fazer é o nosso termômetro de compatibilidade. Eu vou atribuir uma nota de 0 a 2 para cada uma dessas leituras, levando em consideração que 0 é 0 estrelas, detestei, horrível. Eu nunca dei um 0 estrelas, o mínimo que eu dei foi 0.5. E o máximo é 2 estrelas, caso seja 5 estrelas. E aí vai somando essas notinhas para cada um desses livros e no final a gente descobre em que posição no ranking de compatibilidade a Milena vai ficar em comparação com os outros 15, 16 criadores que já passaram por esse quadro. Então vamos lá. O primeiro livro que eu conversei com vocês aqui foi Na Hora da Virada, da Angie Thomas. Eu gostei bastante dessa leitura, acho que não é um livro perfeito, especialmente porque eu já não sou exatamente o público-alvo dele, mas ainda assim eu acho que ele passa muito bem a mensagem e nos traz uma personagem que é bastante carismática e é possível entender, sim, por que ela toma as decisões e por que ela faz as coisas que ela faz, mesmo que não sejam as melhores escolhas naquele momento. Ela é uma adolescente que tá tentando navegar um mundo que é 100% voltado contra ela, e a Angie Thomas é muito certeira em apresentar esses argumentos e essas questões e sempre nos mostrar que existem muitas camadas nessas situações e nessas relações e de como isso é visto por quem tá fora e por quem tá dentro. A minha nota pra Na Hora da Virada vai ser 1.7, foi um livro que eu gostei muito de ler, não superou O Ódio que Você Semeia, que ainda é o meu favorito da autora, mas foi uma experiência bem positiva de leitura. Depois eu li Adulta, que foi o livro que eu menos gostei dessa TBR, e a minha nota vai ser 1.2. Eu gosto bastante da metade final do livro, mas a primeira metade do livro eu não gosto. Eu acho que a mensagem do livro é muito interessante e o meu problema com essa história é 100% na execução da Tiffany D. Jackson. É a forma como ela escolheu contar essa história e eu acabei achando que foi muito fragmentada. Eu gostaria de um pouco mais de constância nos acontecimentos e até ficar mais tempo na cabeça da personagem e entender como ela tava chegando às conclusões que ela tava chegando, como as percepções dela estavam mudando ou não estavam mudando frente às situações que ela tava vivendo. E a gente acaba não conseguindo ver isso ao longo do livro, pelo menos na primeira metade. A
minha próxima leitura foi O Segredo do Oceano. Essa foi uma história que acabou até me surpreendendo. Esse era um livro que eu olhava pra ele e eu não dava muita coisa, porque não acho que a capa dele seja bonita, seja chamativa. Esse é um reconto da Pequena Sereia, só que a autora toma aí as suas liberdades pra inserir toda uma outra mitologia que tem a ver com raízes africanas, o que eu achei muito legal. Eu acho apenas que ela podia ter se distanciado ainda mais da história da Pequena Sereia, trazendo aqui outros elementos de distinção na história. Esse, eu acho que talvez de todos aqui, junto com Na Hora da Virada, mas eu acho que Na Hora da Virada, pra gente estar num mundo contemporâneo, existe uma seriedade muito grande nas coisas que estão acontecendo. Ele é young adult, mas ao mesmo tempo a sensação de que aquele livro conversa com um adulto é muito forte. Então eu acho que de todos os livros aqui, esse é o livro que tem a protagonista mais jovenzinha, mais adolescentinha, que mais pensa enquanto um adolescente, que faz coisas às vezes sem tanto propósito, assim, que é mais guiada pelo coração, pelo instinto. Então a gente tem os momentos aqui de romance e tal, que são bem clichês dentro dessa história, e vocês sabem que isso quebra um pouco o clima pra mim. Ainda assim foi uma leitura que eu aproveitei, eu quero ler a continuação, eu tenho ela já aqui na minha estante, e acho que vale muito pela mitologia por ser algo diferente, né? Pra dar espaço para que seja mais comum a gente ver essas diferentes abordagens de cenários de fantasia sendo retratados e a gente não ficar sempre nos mesmos cenários repetindo as mesmas narrativas. Daí a gente vai pra Ruína de um Reino, que é um livro que ele não é tão inventivo, mas ele tem personagens muito carismáticos. E também tem a ver com a Pequena Sereia, também se passa ali com lendas entre ninfas e sereias e príncipes que navegam. E eu acabei me divertindo bastante com essa leitura, foi um livro que eu devorei em um dia, porque eu queria saber o que ia acontecer. Aqui a gente tem uma protagonista que, apesar dela ser adolescente, acho que ela tem 17 anos na história, ainda assim ela é mais calejada pela vida, ela tem uma relação bem conturbada com a mãe, ela tá ali numa posição onde ela mata pessoas que navegam, né? Ela mata príncipes, ela rouba o coração. Então já é um cenário onde ela tá numa posição em que ela comete atos que não são tão bons assim. E isso já faz dela uma personagem mais dura. E aí o bocó aqui desse livro fica com o príncipe, que ele, apesar de ser um personagem legal, ele tem uma falta de visão, assim, pra umas coisas que chamam bastante atenção. Então, esse é um aspecto da história, mas eu acabei me divertindo muito com o andamento da trama, e acho que o forte desse livro é os personagens, enquanto pro Segredo do Oceano, o forte é a construção desses elementos novos e diferentes. Como eu fui mais motivada pelo combo da história de A Ruína de um Reino, ele vai ganhar 1.6, enquanto o Segredo do Oceano ganhou 1.5. Eu falei que tinha ganhado 1.5? Não me lembro se eu falei, mas agora eu falei. E aí, por último, Uzumaki. Uzumaki foi o livro que o mangá, né, no caso, o título aqui que eu mais gostei de ler, porque foi, acho que o conjunto da obra em que eu tinha menos... Eu acho que ele se apresenta enquanto uma coisa mais robusta, assim. E apesar da minha observação sobre a continuidade, é uma coisa que se ajusta ao longo do caminho. E eu acho que esse sentimento de ter saído dessa leitura, conhecendo um pouco mais o autor, o estilo do autor, é sempre algo que fica comigo. Porque a gente sabe... Pra quem lê bastante, ou até pra quem lê pouco, mas é uma coisa que vocês podem prestar atenção, quando a gente lê um autor que tem aspectos marcantes, que a narrativa se destaca, a gente passa a reconhecer esse autor. A gente passa a conhecer a voz com a qual esse autor conta as histórias. Eu não tinha necessariamente estabelecido essa voz ainda pro Junji Ito das duas leituras que eu tinha feito anteriormente. E agora eu consigo estabelecer. Então isso é muito legal, assim. Então, por exemplo, quando eu vou ler um livro da Victoria Schwab, pra mim é fácil reconhecer a voz da Victoria Schwab. Quando eu vou ler um livro da N.K. Jemisin, pra mim é fácil reconhecer a voz da narrativa da N.K. Jemisin, da Laini Taylor, do Brandon Sanderson, e por aí vai. Porque são autores que têm vozes distintas e que eu já li o suficiente pra reconhecer essas vozes. E quando a história tá estranha, também reconhecer que a história tá estranha. Então, esse mangá fez isso pra mim com o Junji Ito e me deixou mais aberta e mais curiosa pra ler outras coisas dele, que antes talvez eu não tivesse tanta curiosidade assim, mesmo ele sendo um grande nome do mercado. Então, pra ele, vai ganhar a maior nota, que é 1.8, e a gente chega ao final dessa edição do Delmet com um 7.8. E quase 8 é uma nota excelente. E a gente tava meio amaldiçoado, porque se eu não me engano, os últimos Delmets tinham dado todos a mesma nota, que era 8.2, 8.3, 8 ponto alguma coisa. Então, colocando aí a Milena no nosso ranking, ela vai ficar na posição 8, 9 ali, abaixo da Maíra Sigvald, empatada com a Ju Cirqueira e acima da Melina Souza. Se eu não me engano, a Maíra tem 8.2,
A Ju tem 7.8, que é a mesma da Milena, e a Mel ficou com 7.7. E esse é o ranking final, então, e a posição em que a Milena termina este Deu Match. Mi, muito obrigada por ter aceitado esse convite, eu espero que você tenha se divertido, espero que não tenha ficado tão brava assim com os meus comentários. E espero que todos vocês que assistiram esse vídeo deem uma passadinha nas redes sociais da Milena, vai ficar linkado aqui embaixo, tanto o canal no YouTube dela, quanto o Instagram, pra vocês conhecerem o trabalho dela. A Milena fala bastante sobre mangá, várias outras coisas nas redes dela, então acompanhem o trabalho dela. Ela é muito criativa, de vez em quando ela faz umas maquiagens belíssimas. Eu espero que você tenha gostado do resultado final aqui, tá? Desse experimento, tá? Pra mim foi muito divertido ler as suas recomendações, desencalhar aqui alguns livros que estavam parados na minha estante e também ampliar aí meu repertório com essas leituras. A gente ainda tem mais edições do Deu Match esse ano e já temos tantas outras que já saíram. A playlist do quadro fica aqui embaixo, essa é a 17ª edição, se eu não me engano, então tem 16 anos. Caso você tenha chegado até aqui por este vídeo, tem vários outros criadores aí que eu já fiz essa mesma experiência e vocês podem conferir na playlist que vai ficar linkada aqui embaixo. E daqui a algum tempo eu volto com uma outra edição, tá bom? Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva aqui pra dar uma ajuda pra este canal, deixe seu joinha também pra ajudar com a divulgação e me conta aqui nos comentários quais desses livros você já leu, o que você concorda, o que você discorda das minhas opiniões, que tem sempre alguém que discorda muito veementemente de alguma coisa que eu falei. Se você já conhecia o trabalho da Milena também, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!